Bom, gente, mais um vídeo aí, né? Mais um vídeo aqui pro nosso canal de mês, né? Sempre agradecendo mais uma vez a sua presença, a sua audiência, os seus comentários aqui realmente no meu canal, que são muito relevantes e que ajudam realmente a nossa plataforma aqui realmente no YouTube, né? Bom, gente, esse vídeo de hoje vai ser apenas um adendo, realmente, né? Daquele meu vídeo que eu fiz sobre os muçulmanos, né? Sobre se há realmente mesmo perigo realmente, né? Se há um eventual realmente perigo mesmo, ou então se eu estou fazendo realmente mesmo ou então se eu estou fazendo realmente muito, deixa eu desligar a luz aqui, né, gente? Agora sim, desligar a luz aqui para ficar menos calor, né? Mas é apenas fazer um adendo aqui sobre a questão, sabe, realmente, dos muçulmanos, realmente, né? Dessa expansão do muçulmanismo, dessa expansão do islamismo, se realmente se esse problema pode ser considerado um problema real, ou então pode ser considerado um problema, ou então apenas fogo de palha, e às vezes ou então às vezes realmente é muito frufru da gente aqui, né? Bom, eu acho que o vídeo que eu deixei, sabe, gente, o vídeo que eu deixei, sabe, na parte 1, né, que eu falando sobre islamismo, eu acho que deixa bem esclarecido, né, dessa situação, né? Eu acho que não precisaria fazer mais um adendo, mas eu, depois analisando assim mais friamente, né, eu achei que não precisava, mas eu acho que eu vou só fazer aqui um adendo, é só mais para realmente fazer uma espécie de continuação, né? É só para poder realmente colocar mais coisas novas, né, para poder realmente esclarecer esse assunto definitivamente, né, e só para fortalecer, sabe, realmente mesmo essa minha opinião. Bom, a questão aqui é o seguinte, gente, a questão aqui realmente é o seguinte, eu esqueci de mencionar, sabe, acho que tinha até um vídeo aí, sabe, daquele canal do professor e filósofo Luiz Felipe Pondé, que agora que ele tem um segundo canal agora, que eu já havia mencionado isso já no vídeo, na, naquele vídeo anterior, né, da primeira parte sobre o islamismo, que é o canal Democracia na Teia, né, que é o segundo canal que ele criou, um canal recém-criado aí, sabiamente, no YouTube, um canal de entrevistas, né, um canal de entrevistas. Mas eu acho que esqueci de colocar, sabe, gente, uma entrevista, sabe, realmente a entrevista em si não foi boa, sabe? É como eu já disse, né? A entrevista em si não foi boa, eu acho que foi fraca, né? Eu acho que é de um sheik muçulmano daqui do bairro de Santo Amaro, né? Aqui na zona sul da capital de São Paulo, né? Eu acho que a entrevista não foi boa, porque você percebe que o sheik, se não me engano, parece que nem brasileiro ele é, nem brasileiro, ele é realmente estrangeiro, ele tem até sotaque ainda, né? E você percebe que a entrevista não foi boa. Parece que a pessoa. Porque quando você não tem muito domínio, sabe, da língua local, você se perde mesmo, sabe, gente? Você se perde mesmo e aí você acaba aprendendo a língua só para poder realmente ir no supermercado, né? Ou então só para ir no supermercado, para ir realmente para ir no banco, coisa do tipo assim, né? Mas para você ter um diálogo, assim, uma reflexão, aí geralmente a gente percebe ali que o vídeo não foi bem aproveitado. Mas o que eu achei muito interessante, gente, olha que interessante realmente mesmo, né? O que eu achei interessante desse vídeo foi o corpo de comentários. Né? O corpo de comentários mesmo, né? Desse vídeo, né? Porque eu vou colocar aqui na descrição, depois vocês dão uma olhadinha lá, né, gente? Dá uma olhadinha. Eu achei muito interessante saber o corpo de comentários. O corpo de comentários, é por isso que eu falo para vocês, sabe, gente? Muitas vezes até os comentários dos vídeos, eles acabam sendo até mais interessantes do que o próprio vídeo, né? Os comentários, né? Os comentários do vídeo, sabe, acabam sendo mais interessantes e mais relevantes, na verdade, né? E foi o que eu achei, sabe, na minha opinião, foi o que eu acabei achando realmente, né? Teve até realmente um internauta lá, que agora eu não me lembro bem o nome, que ele chegou e deixou, ele chegou, pegou e ele disse, sabe, o seguinte, né? Quer dizer, os muçulmanos, eles são tolerantes, eles são democráticos enquanto minoria, porque quando são maioria
essa tolerância e essa democracia realmente não existe. Eu achei interessante, sabe, o comentário desse internauta, né, que fez esse comentário, sabe, fez esse comentário no vídeo do Pondé, porque, na verdade, né, gente, eu como já falei isso já no primeiro vídeo, a maior parte dos países que eu citei aqui, né, eu acho que daria até mais da metade, né, a maior parte dos países que eu citei, realmente, por aquela escala que foi criada pela revista The Economist, né, que é de democracia plena, democracia imperfeita, democracia plena em primeiro, em segundo, democracia imperfeita, em terceiro, regimes híbridos, né, e em quarto, as ditaduras. Você percebe que mais da metade, sabe, realmente, os países muçulmanos que eu pesquisei ali, né, para aquela relação que realmente a revista The Economist fez, a maior parte dos países muçulmanos estavam enquadrados como países autoritários. Né, estavam enquadrados como países autoritários. Né, e depois, em segundo, vinha como regimes híbridos, e só em terceiro que vinha como democracia imperfeita. Aliás, foram só apenas 4 países foram colocados como democracias imperfeitas. Acho que pela ordem foi a Indonésia, Senegal, Malásia e a Tunísia, né? A Tunísia também, ela também é considerada também realmente um país também, sabe, de uma boa democracia ali na região, né? De modo, né, senhores, que você percebe que realmente que pelo próprio grau de classificação que você viu aí, sabe, dos países considerados democráticos, né, mesmo, né, e não democráticos, né, os países muçulmanos tiveram realmente uma péssima classificação, né, e, infelizmente os países muçulmanos tiveram realmente uma péssima classificação. Enfim, né, agora, para a gente colocar um adendo aqui mais a mente, um adendo mesmo, uma complementação daquilo que diferente daquilo que foi colocado na parte 1. Como a maior parte dos países muçulmanos, né, gente, eles foram considerados como regimes ditatoriais, híbridos, né, e raríssimas, pouquíssimos, apenas 4 foram considerados como democracia imperfeita. Eu volto mais uma vez a dizer, sabe, gente, eu acho que realmente a expansão do islamismo no mundo é realmente um perigo. É realmente um perigo, realmente. Porque você pega, por exemplo, algumas ditaduras que a gente já teve aí, né? Algumas ditaduras, né? Algumas, com raras exceções também, né? Nem todas também, né, gente? Mas você pega também, sabe, algumas ditaduras, gente mesmo, né? Principalmente, né, sabe, o islamismo, que tem esse mesmo caráter também do cristianismo, que é de expansionismo, né? Que é de expansionismo, realmente mesmo, né? Porque o islamismo tem essa cultura também. Eles têm essa cultura também, né? Então, isso realmente é um grande problema, né? Porque realmente, porque as culturas que a gente teve de ditadura aqui, sabe, realmente na América Latina, sabe, realmente nos países ocidentais, elas foram transitórias, né? E eu até me lembro uma vez, sabe, que o próprio acho que, não sei qual foi, aquele jornalista ali, sabe, que trabalha na Jovem Pan, agora esqueci o nome dele, né? Ele é um rapaz até bem jovem, né? Ele até fez um questionamento, sabe, realmente, por Pirula, né? Quando Pirula esteve realmente naquele programa da rádio lá, programa da Jovem Pan na rádio, acho que é mais ou menos isso, né? Porque agora o Pânico agora tem um programa agora realmente na rádio, né? Mas eu me lembro, sabe, quando eu esqueci o nome agora desse jornalista agora. Mas é um rapaz bem jovem, sabe, realmente, né? Ele é um rapaz bem jovem, bem magrinho também, muito mesmo, né? Esqueci o nome dele agora, o nome dele agora. Ele chegou e fez essa pergunta também pro Pirula, quer dizer, quais são os países cristãos, então, que realmente não tem... Países cristãos que não tem democracia, né? Na verdade, eu apontaria 2, mesmo. Eu não vou dizer assim democracia, mas acho que semi-democracia, né? Que no caso, mesmo,
a Rússia e também a Venezuela. Mas em tese mesmo, ele tem razão mesmo. A maior parte dos países cristãos são democráticos hoje. A maior parte dos países cristãos são democráticos. São democráticos mesmo. Né? E tudo isso se deve, como eu já disse isso já no vídeo anterior, tudo isso se deve à pulverização religiosa que teve. Tudo isso se deve à pulverização religiosa. Porque a pulverização religiosa permitiu, sabe, a laicidade, a secularização, o avanço, sabiamente, o avanço das artes, o avanço, sabiamente, de pensadores, de cientistas, enfim, o avanço realmente do controle do poder, né, do controle do poder, da participação social, então, das garantias e das liberdades civis, né, liberdade de expressão, né, enfim, liberdade artística, liberdade de tudo realmente, liberdade de imprensa, de tudo realmente. Né? Então, esse foi o grande ganho que a gente teve aqui no Ocidente, isso foi também o que salvou também o Ocidente, né? Foi graças a essa pulverização religiosa cristã, né? Coisa que não teve, por exemplo, no islamismo. O islamismo não sofreu isso, né? É como eu já disse isso no vídeo anterior, sabe, gente? Quando eu até me lembro, sabe, de um jornalista, quando ele escreveu isso, logo depois, quando teve aquela queda das Torres Gêmeas, quando ele falou, sabe, que o grande problema, sabe, do islamismo é porque o islamismo não passou por uma reforma como passou, por exemplo, o cristianismo, né? Como ele não passou, então realmente ficou aquela coisa rígida, né? Ficou aquela coisa rígida ainda, então muitos modos operantes não ficaram não foram revistos, né? Enquanto que realmente que na sociedade cristã esse modus operandi foi totalmente revisto, né? Isso foi uma coisa importante, né? Importante porque realmente a gente precisa rever e muita coisa que nós estamos fazendo, se é certo ou errado realmente, né? Pelo menos o mundo ocidental, né? O mundo cristão, sabiamente mesmo, ele fez isso, né? Agora o islamismo não. O islamismo, a gente tem muitos países aí, sabe, com ditadura, né? E o que é problema, sabe, gente? O que é problema? Porque se as ditaduras fossem transitórias, eu acho que até beleza, como já teve aqui, como já disse, né, gente? A gente já teve no Brasil, na Argentina, já teve no Chile, né? Mas as democracias que nós temos hoje, ela praticamente é quase que consolidada. Eu não vejo espaço no Uruguai, realmente, né? Eu não vejo espaço, por mais crises que tenham esses países, por mais crises, eu não vejo mais realmente eu não vejo mais realmente alguém falar, sabiamente, em risco realmente da democracia em países, por exemplo, como o Brasil, como a Argentina, como o Uruguai muito menos, né? Porque o Uruguai, sabe, já é considerado, sabe, um país de democracia plena, realmente, né? Mas países, por exemplo, como a Argentina, como o Brasil, como o Chile, né? Enfim, todos os países da América Latina, mesmo, né? Eles não são mais, eles não têm mais esse perigo realmente de ter, sabe, uma volta à ditadura. A gente teve assim foi um período assim muito curto, né? Principalmente naquela época ali, sabe, realmente do da bipolarização, né? Da Guerra Fria, realmente mesmo, né? Mas hoje a gente vê assim, os regimes democráticos são quase que consolidados, né? E a gente não vê muito isso, sabe, realmente nos países muçulmanos, né? Pelo contrário. Agora, o que eu acho interessante também é o seguinte, né? Porque o que faz também a democracia também são as pessoas. São as pessoas também. As pessoas hoje, por mais que elas fiquem desapontadas, você pega, por exemplo, aqui no Brasil, por mais que elas estejam desapontadas, por mais que elas estejam realmente ainda com a democracia, mas a democracia ainda é tudo, sabe, gente? Acho que muita coisa que a gente conquistou aqui no Brasil que ainda foi graças à democracia. E grandes retrocessos que a gente teve ainda foi devido à ditadura. Então, a gente querendo ou querendo, sabe, gente? Aliás, tem até uma entrevista aí também, sabe, do Eduardo Gianetti, né? Ex-professor da USP, acho que ele é ex-professor da USP, né? Ex-professor de economia da USP, né? O Eduardo Gianetti, né? E uma vez ele deu uma entrevista que até hoje eu não esqueço, ele falou assim que se a gente for comparar o Brasil de hoje com o Brasil de 40 anos atrás, o Brasil de hoje teve grandes avanços. Ainda falta muita coisa ainda, claro, né? Ainda falta muita coisa ainda. O Brasil realmente ainda é um país atrasado, é um país ainda que realmente
mas conseguiu drasticamente reduzir as suas desigualdades, conseguiu ainda reduzir bem ainda as suas desigualdades, conseguiu reduzir ainda, sabe, realmente muitos gargalos realmente aí, sabe, de carente de demanda, conseguiu melhorar a sua escolaridade, até mesmo seus níveis de educação, graças à democracia realmente, né? Então, é interessante falar sobre isso, que esses tipos de garantia, a gente não vê muito isso nos países muçulmanos. Tem alguns países muçulmanos que pode até ter, sabe, alguns níveis realmente ainda de alguns índices de desenvolvimento humano bons, mas isso também não quer dizer também, sabe, gente, que esses países eles convivem numa liberdade plena, sabe, realmente, né? Quer dizer, os homossexuais, eles têm ali os seus direitos, né? Tem a liberdade, existe liberdade de imprensa, de expressão, os artistas mesmo não são censurados, artistas, jornalistas, né? Não existe não existe, sabe, realmente ainda certeza de que realmente essas pessoas gozem dessas garantias realmente, né? Até porque são países ditatoriais, né, na maior parte deles realmente. Então, a gente vê isso como um problema, porque realmente um cidadão, sei lá, um súdito, para aceitar, sabiamente mesmo, conviver uma ditadura, viver uma ditadura, eu só posso imaginar duas coisas. Ou realmente ele é muito ignorante, esse cidadão, ele é muito ignorante e não tem a menor noção, sabe, dos seus direitos, as suas liberdades civis, é uma pessoa totalmente ignorante com relação a isso, né? Uma pessoa totalmente ignorante, né? Ou então essa pessoa está tomando parte disso, ela está se beneficiando disso realmente. Ou então a pessoa está se beneficiando disso. Então só pode ser duas coisas. Quando a pessoa vive ali numa ditadura ali, ou a pessoa, sabe, ali ela é totalmente ignorante, né? Acha que ali está ótimo mesmo, é melhor do que ela vai continuar vivendo ali, é o país dela. Ou então a pessoa está gozando daquilo, quer dizer, ela precisa daquilo ali para manter o seu meio de vida. Então, esses países, gente, esses países ditatoriais, esses países muçulmanos, que têm também perfil expansionista, é bom deixar isso bem claro, é sempre um perigo, realmente. É sempre um perigo, porque como são ditaduras, essas pessoas, mesmo, né? Porque a primeira coisa que a ditadura faz, mesmo, né? É controlar os meios de comunicação. É controlar os meios, sabe, mesmo, porque para eles manter, sabe, ali realmente a sua popularidade, né? Para eles manter a sua popularidade, para eles manter ali, sabe, o seu respeito, né? E que as pessoas obedeçam realmente a esses regimes, eles precisam ter controle ali, sabe, dos meios de comunicação. Então, tudo que sai ali vinculado com relação a tudo, né? Principalmente ao governo, né? Ele tem que realmente mesmo eles têm que realmente controlar tudo aquilo, porque qualquer notícia negativa, qualquer notícia, as pessoas vão começar realmente a abrir os olhos realmente, né? Então essas pessoas, gente, elas são totalmente ignorantes. Essas pessoas, se elas não têm noção disso, mesmo que elas são totalmente ignorantes, né? E se realmente se elas não têm noção que elas são totalmente ignorantes, mesmo, né? Ela precisa você não tem noção disso mesmo, né? Como é que eu posso dizer realmente, né? Vocês não têm noção de que elas são mesmo ignorantes mesmo, é porque você nota que existe já um cenário, sabe, realmente mesmo de ditadura, sabe, ali realmente, né? Um cenário de ditadura, de cultura ditatorial, né? Porque a pessoa, para viver uma ditadura, ela tem que ser muito ignorante mesmo. A pessoa é ignorante, não tem o que se questionar muito com relação a isso. Porque a imprensa é censurada, né? A imprensa é censurada. As pessoas não podem se comentem em off. Então, qual a liberdade artística, a liberdade de imprensa, a liberdade, sabe, realmente de expressão que essa pessoa tem? Né? Então, na verdade, a pessoa quando deseja tudo isso, se ela deseja, só tem duas maneiras. Ou ela parte para o confronto contra o governo, né?
ou ela parte por conforto contra o Estado, ou então ela vai morar em outro país. Né? Ou então ela vai morar em outro país. Mas, em via de regra, a maior parte das pessoas que realmente mesmo vivem em ditadura são ignorantes mesmo. São totalmente ignorantes mesmo, e muitas vezes elas aplaudem realmente porque o governo fazem. Tudo, aplaude tudo realmente mesmo. Então, isso é um cenário, sabe, gente? Isso é um cenário realmente mesmo de propaganda enganosa, sabe, de propaganda enganosa, principalmente, sabe, por parte, sabe, do governo e também contra alguns países estrangeiros mesmo, né, que têm fé diferente, sabe, da que eles professam. Então é um cenário perfeito, sabe, mesmo para para que algumas pessoas para que algumas pessoas se sujeitam a serem homem-bombas e coisa do tipo, sabe? É um cenário perfeito, realmente. Um cenário perfeito, isso é um cenário perfeito, realmente. Aliás, sabe, gente, tem uma frase realmente do Shimon Peres, né? Não sei se o Shimon Peres ainda é vivo ainda. Não sei se ele já morreu. Ex-primeiro-ministro de Israel, que, aliás, o Boris Kazoy, o jornalista Boris Kazoy, adorava dizer, sabe, realmente, né? Ele falava, sabe, que nunca na história, sabe, do mundo houve uma guerra de um país democrático contra um país democrático. Era sempre um país democrático contra uma ditadura, ou então uma ditadura contra outra ditadura. Aliás, tem uma frase também da ex-primeira-ministra inglesa, Margaret Thatcher, né, que eu acho que essa frase dela é sensacional também, né? Ela fala assim que ditadores não têm que ser respeitados, não tem que ser não tem que ter diálogos com ditadores. Ditadores têm que ser derrubados, né? Putz, essa frase dela, da Margaret Thatcher, é uma frase que até hoje eu não esqueço, realmente, né? A falecida a ex-primeira-ministra da Inglaterra durante muitos anos, né? E também agora já falecida também, né? É uma frase que até hoje eu não esqueço realmente dela, sabe? É uma frase que eu não esqueço, porque realmente ditadores, eles são inescrupulosos mesmo, sabe, gente? Os ditadores, eles são inescrupulosos, e ainda mais ainda quando tem ainda essa questão da religião, porque qual é a garantia, sabe? Porque se a gente começar a abrir mão disso, né, dessas prerrogativas da, da, da democracia, que é um direito nossa, um direito, sabe, que é um direito, sabe, certo, é um direito líquido, um direito que não tem nem o que se questionar. Mas se a gente começar a abrir mão disso, mesmo, né, a gente pode colocar em risco tudo, né? A liberdade de expressão, liberdade, sabe, de liberdade, até a liberdade de crença, até a liberdade de crença, realmente, né? Liberdade de crença está com sérios riscos, realmente, a liberdade de crença. Né? Aliás, falando, sabe, sobre liberdade de crença, por exemplo, já teve uma época, por exemplo, aqui no Brasil, que até os anos 70, por exemplo, religiões, por exemplo, como o candomblé, por exemplo, eles tinham que pedir permissão para delegacias de polícia, ou então em alguns casos, por exemplo, como até na Paraíba, né, que eles tinham que passar por sanidade mental para ter autorização para poder realmente professar ali a sua fé. Então, olha o perigo que tem esse negócio da ditadura, né, gente? Olha o perigo, realmente. Então, voltando ao assunto mais uma vez, sabe, com relação ao islamismo, isso é um problema sim, sabe, gente? Isso é um problema. Isso é um problema sim, então eu acho que a esperança nossa com relação a esse mundo oriental aí é com o próprio Rodrigo Rodrigues, né, que é um sheik que tem é um sheik lá de Curitiba, né, da capital do Paraná. Ele falou, sabe, aqui realmente depois com essa ascensão da Primavera Árabe, a esperança é que realmente que esses muçulmanos daqui, sabe, realmente aqui no Ocidente, que o próprio realmente o Rodrigo Rodrigues já falou, que eles só conseguem professar sua fé islâmica em países, por exemplo, como o Brasil e muitos países ocidentais, por causa da laicidade, por causa da democracia, por causa de valores que realmente permite a liberdade de crença. Permite, realmente. Né? Então são isso também que os países muçulmanos, eles têm que entender. Eles têm que entender. Aliás, os países não, quer dizer, os líderes não, mas as pessoas que moram nesses países, elas precisam entender. É meio difícil porque realmente esse tipo, sabe, de cultura não chega até eles, porque tem uma barreira, sabe, de censura.
embora eu ache meio difícil, né, porque agora com o advento aí, sabiamente, sabe, do YouTube, da internet, a censura também, por mais que o governo seja censor, por mais que o governo tenha esse poder, mas a censura também, ela nunca consegue driblar, sabiamente, algumas... A censura também não consegue pegar tudo também, sabe? E a manifestação, sabe, manifestação artística, a manifestação, sabe, de expressão, ela sempre realmente consegue driblar essas coisas realmente, né? Sempre, principalmente agora com o uso agora da tecnologia, né? WhatsApp, YouTube, internet, sabe? Fica meio difícil mesmo, sabe? Fica meio difícil eles conseguirem, sabe, realmente. Mas eu acho que então, só para fortalecer aquilo que eu já disse realmente no vídeo anterior, né, gente? A expansão do islamismo é, sim, um sério perigo, sabe, mesmo para a nossa democracia, né? É um sério risco, um sério perigo, né? Acho que tinha uma época aí também, sabe, que a gente via, sabe, realmente, às vezes dava-se a impressão que as pessoas aqui no Brasil não tinham tanta confiança assim na democracia, né? Com a mudança de governo que a gente teve aí, né? A mudança de governo que a gente teve aí, acho que às vezes as pessoas agora estão tendo agora uma outra visão realmente mesmo, né? E a democracia é tudo, né, gente? Democracia é tudo. A gente conquistou muita coisa na democracia. Muita coisa mesmo. Né? E a gente não pode abrir mão disso. Não pode abrir mão disso, porque é na democracia que a gente conquista as nossas liberdades civis, liberdade de crença, liberdade de crença, né? Liberdade de expressão, liberdade jornalística, liberdade, sabe, realmente de preferência sexual, de liberdade sexual, né? Então eu acho que são garantias que a gente não pode deixar de abrir e que se não tivermos isso, eu acho que realmente estaríamos realmente voltando realmente para períodos como da Idade Média, por exemplo, né? O que seria extremamente negativo. Então, gente, eu acho que nós vamos para 27 minutos aí, né? A gente vai falando, a gente perde até a noção do tempo também, né? Mas aqui não se trata, aqui, eu quero deixar uma coisa aqui bem clara aqui, né, gente? Não se trata de ser islamofóbico, ou contra o islamismo, ou contra... não se trata disso, né, gente? Ser islamofóbico, ou contra o islamismo, ou preconceito ao Islã, nada disso realmente. Mas eu acho que se o Islã também, se a maior parte dos países e a maior parte das pessoas não adquirir essa cultura, eu acho que isso sim pode ser um perigo. Isso sim pode ser um perigo. E aí sim a nossa sociedade, se houver esse expansionismo, isso pode colocar em risco mesmo o diálogo e a paz mundial. Enfim, né? Diálogo, a paz mundial, a tolerância e tudo isso, né? Tudo isso realmente. Eu acho que o islamismo é uma coisa tá ficando tão feia no islamismo, né? Porque acho que teve uma situação que eu esqueci de falar também, sabe, no vídeo anterior, com relação, por exemplo, à Nigéria, né? Onde se fala, por exemplo, da Nigéria, não sei se vocês acompanham mesmo, né? Metade da população ali metade é cristã e metade, sabe, realmente é muçulmana. A cristã fica mais ao sul e a muçulmana fica mais ao norte. Você vê como são as coisas. O conflito ali, sabe, entre os dois, entre as duas culturas, é enorme, é gigantesca ali realmente. É gigantesca. Né? Então, quando a gente fala que realmente o islamismo é um problema, é só a gente ver o que está acontecendo na Nigéria. Que ali o islamismo nem é maioria. O islamismo ali nem é maioria. Mas o conflito ali com os cristãos, né, com a outra cultura, é enorme. É enorme, realmente. Então, são essas coisas que os muçulmanos precisam refletir. E principalmente os muçulmanos que estão aqui no Ocidente, eles precisam tentar, sabe, convencer, sabe, os muçulmanos, sabe, do Oriente, a serem mesmo mais democráticos, mais mesmo a respeitar as garantias de liberdades civis, a respeitar, sabiamente, a democracia, a respeitar, sabe, a liberdade de imprensa, de manifestação artística, enfim, né, a ciência e muito mais. Né? Porque senão, aí sim acaba sendo realmente mesmo um perigo, sim. Acaba sendo um perigo. Acaba sendo um perigo, sim, realmente.
É isso, né, gente? Eu acho que nós vamos para 29 minutos aí, acho que não tem mais nada para falar, eu acho que senão eu vou ficar repetindo muitas coisas aqui que eu já falei, né? E aí o vídeo fica cansativo realmente, né? Agradeço a todos vocês, né, gente? Não esqueça de dar o seu like aí no vídeo, fazer... o espaço está aberto para comentários, né? O espaço está aberto, né? Para críticas positivas, negativas, sugestões, né? É isso, porque é isso que faz crescer também o canal da gente e crescer mais ainda o debate realmente e é através também da discussão. É isso, gente. Muito obrigado a todos, portanto, e até o próximo vídeo.